Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de rotina com o crochê. Iniciando aqui, gente, a minha primeira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2025. E olha só, eu peguei aqui esses dois saquinhos, que é, né, onde tem aqui os multicolor, os barbantes fantasia. O que eu pretendo fazer, gente? A minha produção, eu vou dar início nela trabalhando com esses barbantes aqui. Porque tudo que eu for fazer aqui com as sobrinhas que eu guardei, se eu for, né, trabalhar só com tapetes, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de bases, né? Square, base tendência, para dar início aí nos meus tapetes. E eu vou fazer o que agora de início? Eu vou trabalhar primeiro aqui com os multicolor e barbante fantasia. Não tem muito aqui, assim, muitas cores, né, variadas. Não guardei muito multicolor, não guardei muito barbante fantasia, mas eu vou dar início na minha produção com isso. Eu vou trabalhar primeiro aqui com os barbante fantasia. Vou fazer base, né, vou fazer square, vou fazer base para tapete avulso, para par de tapete. Vou trabalhar com elas primeiro, vou utilizar todas elas e depois eu venho agregando mais sobrinhas aqui na minha produção. A regra, né, é produções livres, só que tem que ser produções aí acima de 1 quilo. Então, aqui eu não vou usar, né, todos esses verdes aqui nessa produção. Eu vou passar, né, o verdinho nas bases, tudo certinho, mas eu acredito que vai sobrar verde aqui ainda, né, pra mim poder estar fazendo outras bases com barbante comum também, né, com sobrinhas de barbante comum. Não preciso fazer só com barbante aqui, né, multicolor, com barbante fantasia, né, eu posso estar utilizando os barbantes comuns também, olha só, um exemplo, né, eu posso pegar vermelho aqui e fazer square, fazer base tendência, para trabalhar aí, né, as minhas peças. Mas, a princípio, o que eu vou dar início agora, né, vai ser aqui na produção de bases. Produção de base, tendência e de square. Depois que eu utilizar aqui todos esses multicolors que eu tenho aqui, fora os verdes, porque os verdes não vou, né, usar todos eles, que eu tenho que deixar também, né, para no decorrer aí das minhas produções, se eu precisar de verde, eu ainda tenho, né, alguns aqui para mim poder usar. Então, a princípio, vou fazer as bases aqui primeiro, utilizar, né, todos esses multicolor, barbante fantasia que eu tenho aqui, e depois eu venho agregando as outras sobrinhas para mim poder estar fazendo aí as próximas produções. Então, vou separar aqui, né, vou abrir aqui, vou separar, vou deixar só os verdes aqui dentro de um saquinho e os outros, né, eu já vou estar colocando tudo aqui dentro dessa bacia, né, dentro desse pote, para mim já ir usando eles, né, já ir produzindo com eles. Olha só, gente, eu separei aqui os multicolors, barbante fantasia, né, dos verdes. Os verdes eu vou deixar tudo aqui, olha só, de verde tem bastante até. Vai dar, né, pra fazer bastante produção aí com esses verdes. Além dos fantasia, tem também, olha, os verdes da Barroco, né, o Babosa, o Gueneri, tem, eu acho que aqui verde folha, verde, esse, né, é o verde folha e esse aqui é o Babosa, olha só. Então, de verde eu não tô assim, né, preocupada, porque aqui o que tem eu acho que vai dar pra trabalhar bastante. E uma das sobras maiores que eu guardei no decorrer dos meses foi esse daqui, né, que é a sobra de 150 gramas desse verde aqui, que é barbante fantasia. Eu uso bastante também nas minhas produções, mas olha só, de multicolor, gente, eu estou decepcionada. Eu deveria ter guardado mais, e eu tenho tanto barbante fantasia aqui. Tenho muito barbante fantasia no ateliê que eu preciso, né, estar utilizando. Então, eu poderia ter colocado no cofre e não coloquei. Olha só, tem muito pouco aqui. Deveria ter mais, né? Mesmo que eu possa utilizar barbante comum também para fazer os square, para fazer as bases tendência. Mas eu deveria, né, ter colocado mais multicolor aqui no cofre. Olha só para vocês verem. Aqueles ali, gente, são tudo cone de barbante fantasia. Eu tenho muito barbante fantasia aqui. Tem esses que estão na frente e atrás também tem mais um tanto. E são cones, assim, que é de sobrinha. Tem várias tonalidades ali de barbante fantasia. Então, né, dei mancada. Poderia ter colocado aqui no meu cofre, né, nos meses que eu vim guardando, ter colocado mais barbante fantasia para mim poder usar eles, né? Isso ia me incentivar, ia me motivar a estar utilizando, porque o que eu guardei eu tenho que usar, né?
Então, se eu tivesse colocado mais fantasia aqui, seria maravilhoso, que dessa forma eu ia estar usando os barbantes de fantasia que eu tenho aqui no ateliê. Mas tá bom, né? Então, agora eu vou colocar... Vou colocar ali dentro pra ver quanto que vai ter aqui, né? Tem várias cores, olha, tem abacaxi, tem aqui, olha, o raio de sol, tem mais uma sobrinha de abacaxi aqui, tem esse, o zebra, olha o rosa flor, só tem essa daqui, tem esse daqui é o algodão doce da B&B, fantasia, olha só, esses aqui já são tudo barbante fantasia, olha, caravela, acho que nem é o caravela esse, acho que é o café. Olha só, mínima, sobrinha mínima. E é uma das cores que eu mais uso pra fazer base e é o que eu menos tenho aqui. Mas tá bom, né? Tem que me virar com o que eu guardei. Tem que me virar aqui, né, com as sobras que eu guardei pra poder tá fazendo aí as minhas produções. Eu vou colocar aqui dentro pra ver quanto que vai dar aqui esses multicolor, né? Fora os verdes, porque os verdes eu não vou usar todos aqui nessa produção, porque eu tenho que deixar também, né, para mim poder ir utilizando aí conforme eu for produzindo nos próximos vídeos. Olha só, gente, deu 1 kg 173 gramas. Se eu quisesse fazer aqui o primeiro vídeo só produção de base, produção de square, eu poderia fazer, porque aqui já tem, né, mais de 1 quilo aqui. Só que esse primeiro vídeo não vai ser, gente, só produção de bases. Vai ter outras produções aí, mas, né, eu vou iniciar, primeiro eu vou dar início aqui, vou eliminar essas sobrinhas, vou produzir com elas. Quando eu terminar, eu pego e vou, né, estar agregando mais sobrinhas aqui na produção desse primeiro vídeo. A princípio, né, vou dar início na produção aqui com essas sobrinhas, né, de multicolor, de fantasia, e depois eu venho agregando mais barbante aqui nessa produção. Eu tenho, né, mais de 2 quilos, 12 quilos, né, de barbante guardado, de sobrinhas guardado, então eu tenho que caprichar aí nas produções que eu vou estar fazendo, né? Não posso vir aqui também fazer uma produção só de 1 quilo, porque senão eu vou ter vídeo aí até final do ano, né? Vai dar, se eu produzir aí 1 quilo por vídeo, vai dar mais, vai dar 12 vídeos aí, né, gente? Então, eu tenho, né, que me motivar e trazer produções bem legais aí pra vocês com essas sobras aqui. Mas então é isso, vou crochetar esses fantasias, assim que eu finalizar todos eles, né, utilizar eles, eu vou fazer square, vou fazer base tendência, vou fazer base para par, base para avulso, né, square para avulso, square para par, e bora, né, crochetar, e depois eu venho aqui atualizando vocês como que anda aqui a produção e mostrando também, né, as outras sobrinhas que eu vou agregar aqui, olha só. Olha só pra vocês verem, estão tudo aqui dentro da caixa. Já deixei aqui num lugar que fica mais fácil pra mim pegar, né? Então, assim que eu finalizar essas sobrinhas aqui de fantasia, eu vou ver o que eu vou, né, estar produzindo, quais as cores ali que eu vou separar pra colocar, né, pra produzir aqui junto com essa produção. Olha só, gente, como que anda aqui a minha produção do cofre. Fiz bastante square já. Base tendência para avulso, para par. A princípio, eu ia estar trabalhando com todos os multicolor, fantasia, que eu guardei no cofre, que são esses daqui, fora os que eu já trabalhei. Eu ia estar usando todos eles primeiro, ia fazer base tendência, square, ia finalizar todas essas sobrinhas aqui, para depois eu dar sequência na minha produção. Mas, gente, não vou estar fazendo dessa forma, já vou mudar aqui a minha forma de trabalhar nessa minha primeira produção. Como eu já tenho aqui, olha só, tenho vários square aqui já pronto, base tendência. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou separar aqui, entre square e base tendência, eu vou separar para 10 tapete avulso. Eu vou ver que qual, né, que eu vou estar usando, vou separar para mim passar o verde e para mim já trabalhar com esses 10 tapetes. Conforme eu for produzindo, eu vou, né, continuar fazendo aqui os meus square e as minhas bases tendência. Mas eu já não aguento mais fazer florzinha, essa é a verdade. Eu tô doida para mexer nas outras sobras, para trabalhar com as outras sobras também. Então, não vou, né, trabalhar já nesse primeiro vídeo, usar todos os mesclados, os barbantes fantasias que eu guardei. Já não vou estar fazendo isso, porque eu quero mexer com as outras sobras, né? Eu quero trabalhar com as outras sobras também. Então, eu vou pegar agora as sobrinhas de verde, vou separar as sobrinhas que eu vou usar
pra passar aqui nos square. Não vou passar em todos também, não vou passar aqui o verde em toda essa produção aqui de base tendência de square, só vou passar nos 10 que eu vou separar pra mim poder usar. Eu vou escolher aqui, entre base, né, as bases tendência, não tem, assim, uma variedade grande de cores aqui. Olha só pra vocês verem, principalmente das bases tendência. Pra avulso, eu fiz só essas daqui, essas 5, né, 5 bases tendência aqui pra avulso, e essas daqui eu fiz pra par. Aqui tenho, né, pra 3 parzinhos. Eu quero focar mais nessa produção aqui, né, com os multicolor, com fantasia. Agora, né, praticamente só tem fantasia aqui. Multicolor, eu acho que só tem esse, olha. Isso mesmo, olha, esse verde, que é o verde Tiffany, o zebra, e tem aqui uma bolinha ainda do amarelo, olha. Acho que dá pra fazer um squarezinho aqui ainda. Então, eu vou deixar elas, né, pra fazer nos próximos vídeos. Ainda vai dar pra sair de outras cores aqui. Tem no roxo, olha só, aqui não tem nenhum aqui no roxo, que eu poderia, né, tá fazendo aí também pra fazer esses avulsos, mas agora eu não vou mexer com essas sobrinhas aqui. Eu vou separar os que eu vou usar aqui de square e de base tendência, e como eu estava falando, com esses barbantes aqui, essas sobrinhas, eu vou produzir mais square quadradinho da vovó do que fazer aqui, focar, né, nas bases tendência. Eu uso bastante base tendência, gosto bastante de utilizar, eu consigo chegar ali, né, no tamanho que eu preciso mais fácil. Só que, ultimamente, eu tenho feito tapetes com o quadradinho da vovó. E eu vi que com o quadradinho da vovó, as minhas peças ficam maiores do que com a florzinha rasteira. Eu consigo chegar ali no tamanho que eu preciso, sem precisar trabalhar tantas carreiras na minha peça, para dar ali, né, o tamanho o tamanho padrão que eu preciso ali dos meus tapetes. Então, com essas sobrinhas aqui, eu vou intercalando, vou continuar fazendo algumas base tendência, porque eu uso bastante, tanto para par quanto para avulso, e fazer bastante square quadradinho da vovó. O que não der para fazer ali, né, o quadradinho da vovó, aí sim eu faço a florzinha rasteira, igual esse daqui. O que sobrou aqui desses square, né, miolinho no amarelo, daí eu passei essa sobrinha aqui, que eu acho que é o cabaré. Isso mesmo, o cabaré da Barroco. O que sobrou, eu já vi que não ia dar pra mim montar 2 square quadradinho da vovó. Então, daí eu fiz 2 florzinhas rasteiras. Olha só. Usei aqui já praticamente todo o amarelo, só tem essa bolinha aqui do amarelo. O raio de sol também usei tudo. Deu pra fazer aqui 3 quadradinhos da vovó. 2, né, vai dar pra mim usar. O outro eu vou deixar separadinho, que depois eu faço um outro square de outra cor, né? Ou então até mesmo posso pegar um desse, juntar com aquele e faço, né, um tapete. Mas esses daqui deu pra fazer certinho. Mas, olha só, lembrei aqui, eu tenho essa sobrinha aqui que eu vou tentar, acho que dá sim, pra fazer um quadradinho da vovó com ela, pra mim usar com esse square aqui, olha. Aí fica um squarezinho no abacaxi e o outro no raio de sol. O que tá ficando pouquinho, eu tô fazendo miolinho. Olha só, fiz alguns miolinhos aqui nesse daqui que é algodão doce. Esse daqui não deu pra completar, olha só. Não deu pra finalizar a florzinha rasteira, vou ter que desmanchar aqui. Vou desmanchar pra mim poder fazer miolinho também. Tem miolinho no amarelo. Vai sobrando um pouquinho, que não dá, né, pra fazer uma florzinha. Eu pego e faço o miolinho, depois eu pego eles pra poder estar utilizando. Eu até peguei esse amarelo aqui pra fazer alguns miolinhos pra usar aqui nessa produção também de square. Então, eu vou separar aqui os square e as bases tendência que eu vou usar. Provavelmente essas 4 aqui, né? Eu vou estar usando, vou deixar só essa, que essa daí tem 2 no amarelo. E vou separar aqui os square e também já vou pegar as outras sobrinhas que eu vou usar pra trabalhar aqui. Primeiro, né, passar o verde. Vou separar o verde que eu vou usar e depois de passar o verde eu pego e separo as outras sobrinhas. Separei esses daqui, separei para 10 tapetes, olha só, para tapetes avulsos. 4 com a base tendência, abacaxi, esse daqui, esse mescladinho de fantasia, algodão doce, o cabaré. Daí tem aqui no jujuba, abacaxi, o raio de sol, né, amarelo raio de sol. No cabaré também, com o miolinho no amarelo. No marrom, essa mescla aqui eu acho que é o caravela. E esse daqui no rosa. Os verdes, gente, que eu separei pra usar, eu separei uma sobrinha do babosa,
que é uma corzinha mais clara, né, pra, não sei em qual, eu acho que eu vou passar aqui, olha, nesse algodão doce aqui. Então, separei o babosa e separei esses dois tons aqui de fantasia. Esse é mais escuro do que esse daqui, olha só pra vocês verem. Ó, fica lindo passar aqui nos amarelos, olha. Ele é mais escuro, né? Então, vai ser esses verdes aqui que eu vou usar pra passar, a princípio, nessas 10 bases aqui, né? 4 bases tendência e 6 squarezinhos aqui. Na verdade, 12, né? 12 square que formam aí 6 tapetinhos avulsos. Vou passar o verdinho neles primeiro, aí depois eu volto aqui com vocês para separar as cores que eu vou estar usando, né? A sobrinha aí das cores que eu vou usar para passar as primeiras carreiras aqui no início desses tapetes. Passando aqui para atualizar vocês de como que anda aqui a minha produção do cofre, produção com as sobras mínimas. Gente, eu já tenho uma produção bem legal para poder mostrar para vocês, uma produção linda. Só que eu não quero encerrar já aqui, né, a minha primeira produção. Quero produzir mais para vir aqui encerrando, né, o vídeo com a minha mesa cheia de peças maravilhosas produzidas aí com as sobrinhas. Então, eu ainda vou estar produzindo mais algumas peças para depois voltar aqui para encerrar o vídeo com vocês. Eu venho trabalhando com o square quadradinho da vovó e com a base tendência. Eu já tinha, gente, me esquecido desse square aqui, que é o Square Emily, que eu tenho aula dele aqui no canal. Logo, quando eu trouxe a aula dele, eu trabalhava bastante com esse square. E faz, né, muito tempo que eu não faço produção com ele, não faço nenhuma peça com essa lindeza aqui. E eu resolvi, gente, voltar a trabalhar com ele, pelo seguinte motivo: ele fica, gente, maior do que os outros square. E isso faz com que a gente chegue ali, né, no tamanho da peça com mais facilidade, não precisando trabalhar tantas carreiras ali no tapete. Então, eu vou estar fazendo uma produção aí com esse square, vou voltar, né, a trabalhar com ele. E eu já fiz esses dois aqui, porque eu já quero, né, trabalhar uma peça logo para me ver a medida que ele vai ficar, quantas carreiras que eu vou precisar fazer para ele chegar ali na medida, né, que eu quero da minha peça. Então, eu tenho aula dele aqui no canal, ele é maravilhoso, é bem fácil de fazer. Não, para quem não quiser, né, fazer troca de cor, pode trabalhar todo de uma cor só, mas olha que perfeição que ele fica trabalhando assim, gente. O início aqui, né, o miolinho de uma cor e depois vim com a segunda carreira aqui, trabalhando, né, com outra cor. Aqui eu utilizei o branco no miolo e vim aqui com essa sobrinha do Tiffany, esse daqui é o prêmio da Barroco, e passei aqui o verdinho gramado. Esse square, na aula dele, eu trabalho, gente, aqui, olha, ele é todo de leque na terceira carreirinha, né? Que é a carreirinha do verde, é trabalhado todo em leque. Na aula, eu faço aqui o leque do meio, eu faço com 3 pontos altos, igual eu faço aqui nos leques da beirada. Só que nesse daqui, eu fiz, olha só, o leque de apenas 2 pontos altos, olha. 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Para quem não quiser fazer leque aqui no meio, pode trabalhar apenas 3 pontos altos. Dessa forma, trabalhando os leques aqui no meio, o que que acontece? Faz com que o square fique maior também. Isso já aumenta aqui o tamanho dos square. Então, eu vou trabalhar agora uma peça, né, com esses square e vou pesar igual eu fiz com os outros que eu já tenho ali pronto e que eu trabalhei aqui com o quadradinho da vovó. Eu pesei, gente, tudo certinho, pesei os square, pesei as 3 primeiras carreiras, depois eu vim, pesei a troca de cor, marquei no caderno para mim ter ali, né, noção de quanto que eu vou precisar para vir e passar aqui as 3 primeiras carreiras na minha peça. Vou trabalhar depois 2 carreiras em outra cor, pesei ali as outras 2 carreiras para ver quanto que eu vou gastar. Para quando eu pegar ali uma sobrinha para fazer, quero fazer aqui o início do meu tapete, quero fazer com esse verde aqui, o verde jade. Mas será que vai dar para fazer as 3 carreirinhas? Eu tendo ali anotado, vai facilitar muito para mim, que assim eu sei, né, se vai dar ou não aquela sobrinha que eu separei para poder fazer ali a minha peça. Então, eu marquei ali tudo certinho com o quadradinho da vovó, e agora eu vou estar fazendo um aqui com esses square e vou marcar tudo certinho para ver quanto que eu vou gastar para fazer aí as 3 primeiras carreiras, depois a troca de cor, a parte do bico, vou anotar tudo certinho que isso vai facilitar, né? Facilita muito aqui na minha produção.
Principalmente porque é produção com sobras mínimas, não é uma produção que eu vou, né, estar fazendo com cones de barbante assim, olha, que tem, né, é sobra, mas é sobra grande, não é sobra mínima. Então, esse daqui eu sei que se eu pegar ele, eu vou conseguir aqui fazer as 3 primeiras carreiras, ou então quero fazer uma peça toda no lilás. Eu sei que esse barbante aqui vai dar pra mim poder fazer, porque tem bastante aqui no cone, nem preciso, né, tá anotando ali a quantidade que eu vou gastar, porque eu só de olhar eu sei que o barbante aqui vai dar. Só que como é produção com sobras assim, eu tenho que ter anotado para facilitar para mim. Vou fazer aqui, né, uma combinação. Esse tapete aqui mesmo eu vou fazer no cru, no verde jade e um detalhe no chocolate. Então, vou pesar para ver, né, a quantidade que eu vou gastar. No próximo que eu for fazer, eu tenho anotado. Aí, eu sei se a sobrinha que eu vou pegar para fazer vai dar ou não, né, para poder estar trabalhando ali na minha peça. Então, gente, vou fazer mais algumas produções aqui e agora eu volto, provavelmente, né, agora eu volto aqui com vocês só com a minha primeira produção finalizada para mostrar tudo certinho para vocês o que foi que eu consegui produzir. E será que eu vou conseguir bater aqui, né, a regrinha que é produção acima, né, gente, produção aí a partir de 1 quilo de sobra? Será que eu consigo estar trabalhando aí já no primeiro vídeo com 1 quilo de sobrinhas? Ou será que eu já vou falhar, gente, na regra, né? Aí na regrinha, no meu primeiro vídeo, será? Será que alguma das meninas vão estar falhando aí com o primeiro vídeo? Não vão conseguir produzir ali a regra, né, que é produção de usando ali até 1 quilo de sobrinha? Será que vai ter alguém que eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha, porque não vai cumprir ali com a regrinha? Eu acho que não, né? Todas as meninas vão produzir, com certeza, bem mais aí do que 1 quilo, porque todas nós guardamos aí bastante barbante, bastante sobrinha, para trazer muita produção aqui, para estar inspirando aí vocês também. E olha só, fica como dica aí para vocês também. Pesem aí certinho, pesa o square, pesa ali, né, as primeiras carreiras, depois pesa ali a troca de cor. Para quem, né, tem dificuldade em trabalhar com sobras, isso é uma ótima dica para vocês estarem pesando ali certinho, né, as trocas de carreira, o início da peça, a quantidade de barbante que vai gastar para poder estar fazendo o bico. Vocês tendo tudo anotadinho ali no caderno, vocês conseguem fazer qualquer produção ali com essas sobras mínimas. E bora crochetar, que eu quero trazer muitas lindezas no final desse vídeo para vocês. Passando aqui novamente para poder atualizar vocês da minha produção do cofre, eu ia estar voltando agora só no final para mostrar, né, tudo que eu produzi. Só que eu tive que voltar aqui, gente, para poder atualizar vocês da produção dessa peça maravilhosa aqui. Esse tapete era para sair um tapete avulso. Só que eu fiz, gente, uma carreira a mais aqui na base. Era para mim ter trabalhado aqui um total de 7 carreiras, ao invés de trabalhar 8 carreirinhas. Eu só percebi que eu tinha feito 8 quando eu vim trabalhar aqui a carreira de ponto alto fechada. E como eu não quis, né, desmanchar, para tirar essa carreirinha que eu fiz a mais, eu dei sequência nele aqui com as 8 carreiras e ele ficou num tamanho bom para par de tapete. Esse square, gente, depois que eu tinha feito ele, que eu comecei a fazer a união dele, que eu percebi que se eu viesse aqui e trabalhasse, olha só, deixa eu pegar uma outra base aqui para vocês verem. Se eu trabalhasse dessa forma a união, trabalhando aqui os leques no canto, igual a gente sempre faz aí, né, tapete com o square. Se eu fizesse assim, aqui nesse square, o que ia acontecer? Ele ia dar um tapete com 6 hélices ao invés de 5, e eu queria com 5. Então, eu já comecei aqui, na primeira carreirinha, eu já fiz aqui os bloquinhos, né, para trabalhar as hélices. Olha só, já trabalhei aqui em cada intervalinho aqui da parte oval, né, do meu square, eu já vim trabalhando 4 pontos altos para já começar a fazer as hélices, ao invés de vir aqui na primeira carreira e fazer um leque aqui, né, trabalhar um bloquinho aqui, outro aqui e um leque aqui, eu já trabalhei, olha, bloquinhos aqui na parte oval para já dar início na primeira carreira aqui, nas hélices do meu tapete, porque esse square, ele é maior. Olha só, para vocês verem, ele é maior. Então, se eu fizer aqui a primeira volta dele, né, trabalhando assim, igual a gente sempre faz com os outros square, ele vai dar um total de 6 hélices ao invés de 5. Mas, gente, ele ficou muito lindo, eu amei. Ficou maravilhoso, super econômico. Depois eu vou mostrar
no final, né, para vocês o peso certinho. Mas agora, o que que eu pretendo fazer? Eu vou me arriscar aqui com o que me restou dos verde água, do verde jade, e vou tentar fazer a segunda peça. E eu já até fiz, olha, os outros dois square, o Square Emily. Ainda tenho uma sobrinha desse daqui, que é o Tiffany, é o prêmio ainda da Barroco. Olha só, ainda tenho aqui, dá pra mim fazer mais square assim. Vou deixar ele guardadinho ali pra mim produzir, né? Quem sabe na próxima produção fazer outras peças assim. Então, eu vou me arriscar e vou tentar fazer um tapetinho avulso aqui. Esse chocolate que eu usei aqui, eu já tinha usado uma sobrinha dele em uma outra peça. Ficou ali uma bolinha bem pequenininha. Então, eu finalizei a sobrinha, né, que eu tinha ali da outra peça que eu fiz. E a que eu separei para trabalhar nele aqui, eu usei bem pouquinho só para finalizar a carreira mesmo. Então, eu vou usar essa daqui, né, essa sobrinha do chocolate. E eu tenho aqui, olha, do verde água, várias sobrinhas. O que eu usei para fazer as duas carreirinhas aqui foi esse. Vou, né, na primeira carreira aqui, eu vou usar esse daqui para finalizar e depois eu passo esse outro aqui. Ele é um pouquinho mais claro, gente, olha. Ele é bem, assim, olhando pessoalmente, não dá nem para perceber, notar a diferença do tom. Mas esse daqui ele é um pouquinho mais claro, só que eu tenho mais, olha. Eu tenho mais sobrinhas de verde água aqui. Posso ver, né, se tem aqui alguma que é mais... Olha só, essa daqui ela é mais próxima a esse, olha. Aí no vídeo não vai aparecer certinho para vocês, vai dar diferença no tom. Mas esse daqui ele é bem mais parecido com esse daqui, então posso estar usando ele, né? Mas olha, verde água tem bastante ali ainda. O que eu estou, né, aqui com medo de não dar, só que eu tenho marcado ali no caderno também, porque eu pesei aqui, como eu falei para vocês, eu ia estar pesando tudo certinho, né? Pesei as 3 primeiras carreiras, pesei aqui essa carreirinha do verde água, pesei a do verde jade, pesei a do chocolate, depois pesei aqui novamente as outras cores, pesei aqui o que eu gastei para fazer o bico, então eu tenho tudo anotado ali certinho, então eu sei se vai ou não vai dar, né, esses verde jade aqui para fazer. O que eu vou usar para passar aqui essas duas carreiras vai ser esse, porque esse daqui ele é mais claro do que esses outros aqui. E esse daqui também, ele é diferente a tonalidade desse. Só que eu vou fazer igual eu fiz aqui. Não sei se vai dar para vocês perceber aí no vídeo. Essa carreirinha aqui de ponto alto fechada, esse tom desse verde jade, ele é mais claro do que esse daqui. Então, eu vou fazer na outra peça a mesma coisa que eu fiz nesse. Eu vou passar a carreirinha de ponto alto fechada nesse verde jade e vou deixar esses daqui, que é todo do mesmo tom, e é o mesmo tom desse, olha, que eu usei para fazer o bico, vou deixar para fazer o bico da segunda peça. Esse daqui, eu acredito, né, que vai dar, sim, para fazer aí o bico da segunda peça que eu vou estar fazendo. Então, gente, olha só para vocês verem, com sobrinhas mínimas assim, a gente sabendo, né, usar, pesando ali para ver certinho quanto que vai gastar, a gente consegue fazer peças maravilhosas, assim como esse tapete aqui ficou. E era para ser um avulso e vai acabar saindo aqui, né, um parzinho de tapete com sobras mínimas. Se tivesse mais verde jade, verde água, dava até para arriscar e fazer um jogo de banheiro aqui com essas cores, né? Mas não dá, olha só, o que vai ficar aqui é bem pouquinho, não vai dar nem para mim fazer um avulso, gente, eu acho. Vamos ver, né? Pode ser que aqui ainda sobre do verde jade e quem sabe dá até para fazer um tapetinho avulso aí também. Então, agora eu vou dar sequência aqui na produção desse avulso e agora eu acho, né, eu acredito que eu vou voltar aqui com vocês só no finalzinho mesmo para já mostrar toda a produção que eu fiz aqui do cofre. Finalizei a minha primeira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2025. Produção, gente, com sobrinhas mínimas. Para quem não está acompanhando aí a nossa hashtag, a gente veio guardando sobrinhas desde o início do ano, sobrinhas de até 80 gramas e uma sobra maior por mês de até 150 gramas. A gente trouxe aí o vídeo da abertura do cofre no dia 23, onde a gente mostrou ali tudo que a gente conseguiu, a quantidade, né, que conseguimos guardar de sobrinhas e também as produções que a gente guardou junto com as sobras, que a cada mês, além de guardar as sobras, a gente tinha que guardar também ali uma produção. Então, o vídeo de abertura foi dia 23 e hoje eu estou aqui, não só eu, né, como as outras participantes da hashtag, estamos trazendo o nosso primeiro vídeo da nossa primeira produção desse ano de 2025,
da nossa hashtag do Cofre das Sobrinhas. Já é o 3º ano que a gente está trabalhando com essa hashtag. Teve, né, meninas que já participaram, que saiu, né, para outros projetos. Muitas, né, permaneceram aqui com a gente. E, gente, agora entrou novas participantes aí na hashtag. Tem várias meninas que começaram a participar junto com a gente, me mandaram mensagem perguntando se poderiam estar dando início, né, na hashtag agora. Então, elas trouxeram o primeiro vídeo delas, mostrando ali, né, as sobrinhas, todas as sobrinhas que elas têm para trabalhar no cofre, no dia 23 também, que foi o dia que a gente trouxe a nossa abertura. Então, tem várias outras meninas que estão participando junto com a gente da hashtag. São, né, produções com sobras mínimas e produções somente com as sobrinhas que foram guardadas. A gente não pode, tô trabalhando aqui em uma peça, faltou ali para poder fazer o bico, não tenho mais no cofre, não tenho aquela mesma tonalidade, mas tenho aqui sobras maiores, ou então tenho cones fechado. Posso pegar para poder terminar aquela peça que eu não consegui terminar com as minhas sobrinhas mínimas? Não pode, gente, são produções somente com as sobras que foram guardadas. E eu coloquei, né, como regra para agora, para a parte das produções, a única regra que a gente tem é produzir acima de 1 quilo. Tem que ser produção, né, acima de 1 quilo, utilizar 1 quilo para mais de sobrinhas de barbante. Teve até uma inscrita que comentou no vídeo da abertura do cofre, mas e se a pessoa pegar e fazer ali um tapete que dá 900 gramas, ela não pode participar da hashtag, não pode participar ali da parte das produções? Gente, se vocês confeccionar um tapete que deu ali 900 gramas, não deu, né, 1 quilo, é simples, é só pegar, fazer ali produção de bases, produzir ali algumas bases, ou então até mesmo fazer mais um tapete, pode fazer ali um tapetinho avulso, oval, que vai chegar a 1 quilo, né, vai passar ali de 1 quilo. A regra é bem clara, né, produções acima de 1 quilo, não pode ser produção ali abaixo de 1 quilo. As produções são livres, são produções livres, cada participante vai escolher ali o que quer estar produzindo. Eu não coloquei, né, nenhum desafio, igual foi no primeiro ano. No primeiro ano da hashtag eu estipulei ali, se eu não me engano, foi para as 4 primeiras produções, eu estipulei certinho o que ia ser, né, de produção. Primeiro vídeo, né, foi tal peça, foi tal modelo, saiu o jogo de cozinha, saiu o jogo de banheiro, que eu coloquei, né, como desafio para a gente poder produzir com as sobras. Mas o ano passado e esse ano eu deixei as produções livres. Por que que eu deixei livre, gente? Porque cada uma sabe o que precisa estar produzindo. Cada uma sabe ali o que vende melhor na tua região. Eu preciso fazer produção de bases, eu preciso fazer, né, produção de tapete avulso, eu preciso fazer produção de pares, jogos de banheiro, deixar bases adiantadas para jogos de banheiro, para jogos de cozinha. Então, cada uma tem ali, né, uma produção específica que precisa estar fazendo. Se eu colocasse como, né, foi o primeiro ano, colocasse ali desafios, né, estipulasse o que a gente ia ter que produzir, talvez o que eu preciso produzir aqui não é o mesmo que, um exemplo, né, que a Ju precisa estar produzindo, que é uma das participantes. Talvez eu preciso fazer aqui uma produção de, um exemplo, de jogo de cozinha. Vou colocar ali, né, como no desafio para a gente produzir com o cofre das sobrinhas jogos de cozinha. Só que talvez as outras participantes não precisem produzir jogos de cozinha. Então, eu deixei ali livre para cada uma utilizar da melhor forma o que foi guardado aí durante, né, desde o mês aí de janeiro. Então, cada uma vai produzir ali o que precisa. Se né, produção de base, posso vir aqui trazer só produção de bases? Pode, você pode fazer só produção de base, só que você tem que produzir ali, né, acima de 1 quilo de sobrinhas. É a única regra para esse ano na parte das produções, trazer produções acima de 1 quilo. E lógico, né, e as regrinhas básicas ali, né, que sempre tem, que é trazer o vídeo no dia certo, que é, né, toda quarta-feira, que eu já estava até esquecendo aqui o que eu ia falar, mas trazer, né, os vídeos na data certa que foi marcada,
passei, gente, com antecedência, para as meninas poderem ir se adiantando. Passei para elas quando ia ser a abertura do cofre, passei para elas quando que ia cair os primeiros vídeos aí, né, quando ia ser os vídeos das nossas produções. Então, quem quisesse já vir se adiantando, poderia, né, estar se adiantando, poderia já produzir, já poderia deixar o vídeo gravado, programado no canal, para se caso, né, acontecesse algum imprevisto, tava ali, né, certinho o vídeo para cair na data, né, que eu passei para todas as participantes. A minha produção, eu já comecei bem antes, eu gravei, né, o meu vídeo da abertura bem antes do dia 23, e logo em seguida eu já comecei a produzir. Eu já poderia, a gente já ter encerrado esse primeiro vídeo já faz dias já, porque eu consegui, graças a Deus eu consegui, né, produzir bastante, me empolguei bastante nessa primeira produção. A primeira produção, ela é um pouquinho mais fácil para poder fazer. Por quê? Porque sempre tem ali, né, as sobrinhas maiores, as sobrinhas de 80 gramas, de 70, de 60. Então, com essas sobras, é mais fácil para a gente produzir uma peça. Só que o que acontece? De agora para frente, vai começar a ficar essas sobrinhas assim, gente. Olha só, de 20 gramas. Olha essa daqui que deve pesar mais ou menos umas 5 gramas. Então, a partir do segundo, terceiro, quarto vídeo para frente, que vai começar, né, a ficar mais difícil produzir com essas sobrinhas aqui. É um desafio muito grande produzir apenas com as sobras. E não é ali, né, qualquer sobra, não é uma sobra de 200 gramas, uma sobra de 300 gramas. Abri ali, né, um cone, fiz ali um tapete, o que ficou já virou sobra. Então, não são com sobras assim, são com sobrinhas mínimas, sobra de 10, 20, 30, 40, né, de até 80 gramas. Então, é um desafio bem grande, só que é muito gostoso trabalhar com essas sobrinhas. A gente se supera a cada produção, não dá nem para acreditar, quando a gente vê ali uma peça pronta, não dá nem para acreditar que consegui, né, fazer aquela peça somente com essas sobrinhas aqui. E eu tenho, né, bastante sobra, eu guardei mais de 2 quilos de sobrinha, então as minhas produções tenho, né, que vir aqui e trazer bastante produção para vocês. Por quê? Porque eu tenho que produzir muito para conseguir eliminar tudo aquilo que eu guardei. Vão ser 4 vídeos obrigatórios. Quem não eliminar aí nos quatro vídeos, né, vai estar fazendo vídeo extra. Com certeza eu vou fazer. Só se eu conseguir mesmo, né, eliminar todas elas até o 4º vídeo, aí sim eu já pego e encerro ali o meu último vídeo, né, e já dou encerramento na hashtag desse ano. Mas com certeza eu vou ter que sim fazer mais de 4 vídeos, porque eu tenho muita sobra aí para poder estar produzindo. E além, né, gente, eu não estou trabalhando aqui só com o cofre, não estou produzindo só com essas sobras, eu tenho outras produções, né, que é fora do cofre das sobrinhas, que eu preciso fazer. Então, se eu fosse, né, pegar ali uma semana para trabalhar só com o cofre, com certeza eu ia conseguir, né, estar sendo muito mais produtiva, conseguir trazer muito mais produção do que eu trouxe hoje aqui para mostrar para vocês. Então, tem várias outras meninas participando. Você que tem dificuldade em trabalhar com as sobrinhas, começa a seguir aqui a hashtag, começa a seguir agora, né, os nossos vídeos de produção, que vocês vão tirar muitas inspirações, muitas dicas, né, não só aqui no meu canal, mas no canal de todas as meninas que vêm participando. Vocês vão ter aí muitas dicas para vocês estarem usando, né, para poder produzir com as sobrinhas mínimas. Então, gente, eu vou tirar o celular do suporte e vamos, né, ao que interessa, que é mostrar todas as lindezas que eu produzi aqui na minha primeira produção. E aqui está a minha primeira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2025. Será que eu consegui, gente, bater aí a regrinha, que é produção acima de 1 quilo? Será que aqui tem mais de 1 quilo de produção? Será que eu consegui eliminar mais de 1 quilo de sobrinhas? Com certeza que tem sim. Mais de 1 quilo de produção, mais de 1 quilo produzido com as sobrinhas mínimas. Tem várias peças aqui finalizadas e tenho aqui também essas bases e esses square que eu já fiz para as minhas próximas produções. Gente, eu não consegui eliminar todas as minhas sobrinhas de multicolor que eu guardei no início do vídeo.
a princípio, né, a minha meta aí para essa produção era eliminar todas as sobrinhas de multicolor, de barbante fantasia, mas eu não consegui. Olha só, tem até uma base tendência aqui também, que eu nem coloquei aqui, que eu deixei ela ali para mim poder fazer a outra. Eu acho que essa daqui é para par que eu fiz, se eu não me engano. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, é para parzinho, então tem que fazer a outra aqui, né, para ficar o par. Mas olha só, não eliminei aqui os meus multicolor e os barbantes fantasia, que é o que mais eu guardei, né, gente? Olha, me arrependi muito de não ter guardado mais barbante multicolor de cor normal, né? Dos multicolor, fora os fantasia, que foi, né, o que eu mais coloquei. E queria ter colocado mais fantasia também, porque eu tenho muito fantasia aqui no ateliê. Seria uma forma, né, de me motivar para poder estar utilizando eles. Tem até um amarelo aqui, barbante cor inteira, já vou pôr para lá, né? Não sei o que ele tá fazendo aqui no meio. E tem aqui uma sobrinha do verde folha, que é, né, o que eu usei aqui de sobra para passar aqui nas bases, né, de uma parte aqui das bases. Mas olha, tem bastante barbante fantasia aqui ainda. Ainda tem, olha, esse multicolor que é da Barroco. Esse daqui que é o Tiffany, né, o verde Tiffany, olha só. Esse aqui é um barbante prêmio. Tem ali uma sobrinha pequenininha do verde não, né, do amarelo abacaxi, olha só, da Barroco. Então tem bastante barbante aqui ainda, fantasia, né, para mim poder estar utilizando para fazer as bases. A princípio, a minha meta aí pro início da minha produção era eliminar todos os multicolor e fantasia que eu tinha, mas não consegui, desisti, fiz um tanto e desisti, né, já queria trabalhar logo com as outras sobrinhas, daí deixei esse pote aqui, né, de fantasia de lado e peguei daí, gente, para começar a fazer as peças aqui, né, trazer as peças finalizadas. Fiz bastante, olha, bastante bases aqui. Aqui eu tenho para fazer par, montei aqui 3 pares de tapete. Eu já passei o verdinho, porque nessa primeira produção eu também já queria trazer essas daqui com o verde já passado as primeiras carreiras. Teria como eu ter feito isso? Sim, com certeza, daria tempo de fazer. Só que se eu continuasse a produzir, gente, eu não ia encerrar esse vídeo logo, né? Preciso, né, estar gravando aí com antecedência para deixar ele certinho aí no canal. Não posso vir aqui na quarta-feira de manhã, no dia de liberar o vídeo, para encerrar a minha produção, né, e gravar aqui o final do vídeo para vocês. Então, encerrei a produção aqui sem passar o cru, né, ou então alguma outra cor, bege, amarelo, bebê, não sei ainda as cores certinho que eu vou passar aqui nessas bases, que eu já passei o verdinho. Deixei daí para a próxima produção que eu vou fazer. E é como eu falei aí no decorrer do vídeo para vocês. As produções são produções livres. Cada participante vai escolher o que precisa estar produzindo. O meu foco aqui, gente, é produção de tapete avulso e de pares de tapete, porque é o que eu mais preciso fazer aqui no ateliê. Vocês sabem que eu trabalho com revenda, com kit revenda. Aqui, né, na parte que eu produzo, né, o que eu tiro aqui, né, para mim poder estar produzindo, é mais tapete avulso e pares de tapete. Então, o que eu consegui, gente, adiantar, trazer pronto, peça finalizada, ou então deixar adiantado, base, né, florzinha, square, passado aqui as primeiras carreiras, ou então deixar em ponto de bico, vai me ajudar muito nas produções que eu preciso fazer de tapete avulso. Lógico que cada produção que eu vou fazer aqui do cofre, eu não quero, né, vir trazer aqui para vocês só produções adiantadas, eu quero trazer peças finalizadas também, igual eu trouxe aqui. Aqui eu tenho 9 tapetes avulso e tenho um parzinho de tapete, então eu tenho 11 peças finalizadas, produzidas, gente, apenas com as sobrinhas do cofre, que são essas, né, e as que estão ali na caixa, que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas vocês viram todas elas no meu vídeo aí de abertura do cofre. Eu tenho mais de 12 quilos de sobrinha, então, né, dá para fazer muita produção aqui com elas. É difícil, principalmente agora, a partir do segundo vídeo, que vai ficando as sobrinhas menores, às vezes não dá para finalizar ali o bico, às vezes não tem ali, né, o suficiente no mesmo tom para fazer
o bico da peça. Então, a gente tem que saber usar ali as cores, usar as sobrinhas que a gente tem para conseguir trazer peças finalizadas aqui também. Então, né, como eu disse para vocês, o meu foco nas produções do cofre é fazer produções para a revenda. Que seja aqui florzinhas, né, base tendência, que seja square, que seja bases adiantadas, passadas primeiras carreiras, peças, né, já finalizadas, o que eu conseguir trazer já finalizado para mim vai ser melhor, mas também vai ter, né, peças que eu vou estar trazendo aqui, que eu vou estar deixando em ponto de bico. Eu poderia utilizar essas sobrinhas para fazer outras produções, tentar trazer aqui, né, talvez jogo de banheiro, kit, né, de suplá, trazer jogos de cozinha. É possível? É possível sim. É difícil? É muito difícil, é muito desafiador montar um jogo de cozinha com as sobras, mas não é impossível. Só que, como eu disse para vocês, as produções são livres, então cada uma vai utilizar, né, as suas sobrinhas aí naquilo que as participantes precisam fazer para ali, né, para suas produções do ateliê. O meu foco, né, como eu disse, é produção para a revenda, deixar aqui, né, adiantado, peças, né, finalizadas, bases adiantadas, que isso vai me ajudar muito aí no que eu preciso estar produzindo para a revenda. Então, eu tenho aqui as bases tendência para 3 pares de tapete, já estão passados aqui o verde, com certeza vai ficar, né, para minha segunda produção aqui. Olha só, esse daqui é barbante fantasia, nessa mescla de laranja com vermelho e ocru. É lindo, gente, esse fantasia. Tem clientes que não gostam, tem, né, artesãs aqui, crocheteiras que não gostam de usar o barbante fantasia. Eu, né, falo por mim que eu gosto bastante, eu acho muito bonito essas mesclas aqui de fantasia. Eu tenho muito aqui, né, no ateliê, como vocês já sabem. Esse daqui eu fiz com uma sobrinha esse daqui é algodão doce, da B&B. Olha só, fiz para um par. Aqui também para um parzinho com abacaxi, eu acho que de multicolor, da Barroco. Fora, né, os fantasias, o que mais eu tinha ali, né, no cofre é esse daqui no abacaxi, que deu daí para mim fazer esse daqui para um par. Aqui eu tenho mais uma, né, para avulso. Tenho aqui alguns squarezinhos também que eu fiz para avulso. E se eu não me engano ali, nas peças que eu já tenho finalizadas, tem também com a base, né, no abacaxi. E aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 bases para tapetinhos avulsos, já passado aqui o verdinho. Esse daqui, né, no barbante comum, no laranja. Esse daqui, gente, barbante fantasia, olha, deu para fazer 2. Fiz aqui 2 no fantasia, eu ainda tenho mais dele ali. Tem mais 2 sobrinhas assim, olha, no cofre desse mescladinho aqui de fantasia. Dá para fazer para par também e, né, pro continuar fazendo aqui para tapetinho avulso. Então, tem 2 aqui para avulso no fantasia, nesse mescladinho de tons de azul. Barbante comum no vermelho. Esse daqui, barbante comum também no roxo. Então, tenho aqui para fazer, né, mais 5 tapete avulso já passado o verde. E aqui eu tenho para avulso também os square, olha só. Quadradinho da vovó, aqui para 2, tem para 2, isso para 2 tapetinhos avulsos. Tem um aqui no raio de sol, deu para fazer só um, mas eu posso, né, estar utilizando ali com algum outro mescladinho, ou então pegando o barbante comum mesmo, fazer um quadradinho no amarelo comum e coloco o outro no mescladinho, né? Fica bem bonito também. Olha só, naquele barbante fantasia, deu para fazer aqui para 3 tapetinhos avulsos. Tenho no rosa flor, olha só, quadradinho da vovó. Esse daqui é se eu não me engano, o caravela ou o café da Barroco. Tava trabalhando ali num tapetinho avulso, que sobrou bem pouquinho, gente, desse mostarda. Aí eu peguei e fiz, olha, 2 quadradinhos aqui da vovó para fazer avulso. Aqui eu tenho, olha, a florzinha rasteira. Esse daqui é o cabaré, se eu não me engano, ou geleia da Barroco, não tenho certeza. Daí eu fiz esse daqui, que é com o miolinho no amarelo. Aí passei a segunda carreirinha aqui nesse mescladinho. E tenho esse daqui que deu para fazer só um, que é o Jujuba da Barroco. Eu não lembro se... Ah, tem sim, acabei de ver, olha. Aqui nas produções que eu tenho finalizadas, aqui tem os squarezinhos que eu utilizei, o Jujuba. E aqui
eu fui fazendo miolinhos, o que sobrou ali, que eu via, né, que não dava para fazer uma florzinha, eu fiz miolinhos, olha só. Esse daqui, gente, faltou bem pouquinho para poder finalizar, olha, faltou 2 bloquinhos só para dar para fazer aqui uma florzinha. Eu acho que eu vou desmanchar e vou fazer, né, aqui um miolinho. Poderia vir aqui com um amarelo, né, o amarelo bebê, e finalizar ele aqui, não sei, vamos ver. Na próxima produção eu vejo o que eu vou estar fazendo. Então, o que eu tenho de base, né, de square, base tendência, são essas que eu mostrei aqui para vocês. Agora, eu vou tirar aqui da mesa para mostrar as lindezas, gente, que eu consegui produzir com as sobrinhas mínimas. E eu vou mostrar tudo certinho para vocês, como que eu fiz para dar para fazer ali o bico, que às vezes não tinha ali a mesma tonalidade do barbante, deu ali, né, às vezes uma diferença na cor, mas o que que eu fiz para poder fazer e para deixar, né, a peça ali bem trabalhada, as cores, né, bem distribuídas, para não ficar ali um tapete feio, né, utilizando cores, né, tons diferentes. Vou estar explicando tudo certinho agora para vocês. O primeiro avulso que eu fiz, gente, que eu produzi, foi esse lindão aqui. A princípio, depois de desistir ali, né, de produzir todas as sobrinhas de fantasia, de multicolor, eu decidi que ia estar fazendo, né, já dar início ali nos meus tapetes e que eu ia estar fazendo uma produção de uns 10 tapetes, trabalhando nessa ordem aqui das cores, começando com o mais escuro e vim, né, gente, trabalhando aqui até a finalizar, né, na cor mais clara. Fiz aqui o primeiro saiu do jeitinho que eu tinha planejado, quadradinho da vovó, no abacaxi. Esse verde aqui é barbante fantasia, vim com 3 carreiras aqui no mostarda, 2 nesse amarelo, eu acho que é o amarelo canário, 2 no amarelo bebê e finalizei aqui o bico no bege. Eu ia, né, poderia estar finalizando aqui também no cru, só que o cru que eu guardei, eu quero deixar para fazer, né, a produção aqui das bases, né, adiantando as primeiras carreiras. Então, finalizei ele daí no bege. Eu ia estar fazendo outros, trabalhando assim, nessa ordem, né, de cores, começando com o mais escuro e finalizando com o mais claro. Fiz o primeiro, amei, achei lindo, só que já quis fazer outra combinação de cor depois, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês. Mas olha que perfeição, gente, que ficou esse tapete. Nesse daqui, eu não precisei, olha só, aqui na parte do bico, ele é o mesmo tom do bege, só que tem peças ali que eu fiz que para fazer aqui a última carreirinha do bico, eu tive que usar uma outra tonalidade da cor, porque não tinha, que dava, né, para fazer o bico todo, né, de uma cor só, do mesmo tom. Esse daqui, né, que eu finalizei no bege, olha, deu certinho para poder estar fazendo. E olha, gente, que lindeza que ficou. Não dá nem para acreditar que com sobrinhas assim que eu consegui produzir, né, essa peça aqui. Olha só, são sobrinhas mínimas que eu utilizei para poder estar fazendo. E uma dica que eu deixo aqui para vocês, que eu já até comentei no decorrer do vídeo, quando vocês forem trabalhar com sobras, se vocês não sabem, não tem ali, né, marcadinho quanto que vocês gastam ali para poder estar fazendo a peça, né? Eu aqui no caso, eu pesei os square, pesei aqui as 3 primeiras carreiras, depois pesei essas outras 2, pesei novamente aqui essas outras 2 carreiras no amarelo bebê, pesei a parte aqui do bico, anotei tudo no caderno, porque assim eu já sei quanto que eu gasto para poder estar fazendo cada troca de cor aqui na minha peça, trabalhando um tapete nessa sequência aqui de cores, né? Nessa distribuição de cores. Se eu for fazer ali um outro tapete que eu vou estar trabalhando assim, eu já tenho marcado, eu sei ali quanto que eu gasto para fazer as 3 primeiras carreiras. Ah, é 30 gramas? Então, eu vou pegar, quero fazer aqui com essas sobrinhas, eu vou pesar essa sobrinha, eu vou ver se ela tem ali, né, 30 gramas para mais, para dar para fazer ali as carreirinhas, as primeiras carreiras da minha peça. Então, é bom vocês marcarem, deixa marcadinho, que assim facilita bastante aí na produção de vocês com as sobras mínimas. E o segundo tapete que eu produzi foi esse lindão aqui,
Gente, faz tempo já que eu tava querendo fazer essa combinação aqui de cor e deu certinho para mim poder fazer aqui no cofre. É a mesma distribuição de cores do primeiro que eu mostrei para vocês. 3 carreiras no cru, 2 carreiras aqui no cinza, 2 carreiras no chumbo e finalizei ele aqui no preto. Então, eu trabalhei a mesma forma que eu trabalhei aqui nesse tapete. 3 carreiras iniciais, 2, né, na próxima troca de cor, na próxima 2 e finalizei ele aqui, né, o bico todo de uma cor só. Então, é a mesma distribuição ali do outro. E olha que perfeição que ficou essa peça. Esse bico aqui, ele é no fio 8, gente, uma sobrinha de fio 8 que eu fiz aqui, o bico desse tapete. Olha, gente, eu amei, apaixonada mesmo por essa combinação, tá super em alta, combinação de cor assim, no cinza, com o chumbo, né, ou então o grafite, o preto, a base ali no início, no amarelo, no vermelho, ou então no rosa flor, igual eu fiz aqui. E olha só que gracinha que ficou aqui esse tapetinho avulso. E já estão arrematados, olha só. Meu esposo já arrematou aqui alguns, né, desses tapetes avulsos. Nessa produção, gente, eu fiz 3 tapetes avulsos em combinação com o amarelo. O primeiro, né, que eu mostrei para vocês, e agora esse outro lindão aqui. Esse já é com a base tendência, no abacaxi, com 6 florzinhas. Esse verde é barbante fantasia, 3 carreiras no cru, 2 carreirinhas aqui no amarelo canário, 1 carreirinha de bloquinhos no amarelo bebê. Esse daqui é o mostarda, novamente amarelo bebê, e finalizei aqui o bico no amarelo canário, olha só. Que lindo, gente, foi uma luta para fazer esses tapetes, né, nessa combinação aqui, né, no amarelo. Porque tenho, né, guardei, assim, uma quantidade boa de amarelo, mas nem todos eles da mesma tonalidade. Então, assim, foi difícil para poder fazer a parte do bico. Esse daqui mesmo, eu estava fazendo o bico em um tom de amarelo, aí não deu para poder finalizar, eu tive que desmanchar aqui essa última carreirinha. Aí, para vocês, não dá nem para vocês perceber a diferença. Só que esse amarelo aqui, olha, até a penúltima carreira do bico é um tom. Já esse daqui é outra tonalidade. Olhando assim, gente, não dá nem para perceber. Só colocando ali, né, bem pertinho mesmo, para ver que esses daqui de baixo é um pouquinho mais claro do que a carreirinha aqui que eu usei, né, do amarelo que eu usei para fazer a última carreira. Mas olha, que lindeza que ficou. Esse daqui também eu pesei certinho quanto que eu gastei para fazer aí, né, cada carreira. Aqui as primeiras carreiras, as outras 2, né, do amarelo canário, as carreiras aqui de bloquinho, a parte do bico, eu pesei tudo para poder saber certinho quanto que eu gasto para fazer, né, nas próximas produções que eu for fazer. Se eu for fazer nessa sequência aqui de cores, eu já tenho tudo marcadinho ali para saber se vai dar ou não, né, a sobrinha que eu separei para fazer a peça. Mas olha, gente, que lindeza que ficou. Esse daqui, com a base, né, tendência, ele ficou, gente, com 65 no comprimento por 48 na largura e pesando apenas 245 gramas. É bem econômico esses modelos que a gente trabalha, né, na revenda. Esse daqui, eu acho que a Nanda vai estar gravando a aula dele, é com o bico, né, do tapete Sandra. E eu fiz aqui, né, essas 3 carreiras de bloquinho, que eu gosto bastante, eu acho que dá um destaque na peça. Fica bem bonito, fica parecendo aqueles tapetes que né, com tulipas. A gente trabalhando essa carreira aqui do meio, numa cor mais forte. Olha só, eu gosto bastante de fazer peças assim, carreiras, né, de bloquinhos, que dá, né, esse destaque aí na peça. E tô apaixonada aqui, né, por essa combinação. Agora tem mais uma combinação ali que é em tons de amarelo, só que é com square. As mesmas cores que eu usei para fazer esse daqui, que é com a base tendência, eu usei para fazer nesse daqui também. Só que esse já né, o modelinho Juliana, com o square quadradinho da vovó. E aqui não tem as 3 carreiras de bloquinho, mas eu utilizei o amarelo bebê, só que esse daqui, essa sobrinha, né, desse amarelo bebê é diferente desse daqui. Esse daqui ele é mais clarinho do que esse. Usei aqui também o mostarda, né, uma carreirinha do mostarda, e finalizei aqui o bico
no amarelo canário. Aqui, gente, o bico é a mesma coisa que aconteceu ali no outro, só que aqui eu inverti. Aqui, essa carreirinha aqui de bloquinhos não, né, de ponto alto fechada, eu fiz com uma sobrinha de amarelo e juntei daí as sobras maiores que eu tinha ali, que batia ali o tom, deixei para fazer aqui o final do bico, olha só. No outro, né, eu trabalhei aqui até a penúltima carreira e peguei daí um outro tom de amarelo canário para fazer a última carreirinha aqui do bico. Esse daqui eu já fiz a primeira carreira aqui no amarelo, carreira, né, de ponto alto fechado. Eu utilizei uma sobrinha e deixei daí as outras sobrinhas de amarelo para fazer aqui o restante do bico. Amarelo agora, gente, eu tenho bem pouco. Para mim fazer ali um outro tapete vai ser uma luta ainda maior, porque não é sobra maior, é sobrinhas menores. Vou até pegar para vocês verem. Olha só, gente, para vocês verem o que eu tenho de amarelo agora são esses daqui, só que são todos de tons diferentes. Não bate, gente, um tom com o outro, é todos diferentes. Então, para fazer o bico aqui de um tapete com essas sobrinhas aqui, dá trabalho, mas, né, não é impossível, dá para fazer sim. Tenho esses daqui e tenho esses que estão aqui, que foi, né, as sobrinhas aí que eu utilizei para fazer nesses tapetes aqui. O que foi sobrando eu fui colocando aqui dentro. Agora, né, eu tenho que tirar essas sobras daqui, colocar tudo dentro do saquinho certinho, de cada cor, para começar daí a minha segunda produção. Então, o que eu tenho de amarelo agora são esses que estão aqui no saquinho e esses, né, que estão aqui nesse pote. É o que eu tenho de amarelo agora no cofre para poder, né, trabalhar nas próximas produções. Mas o que eu usei aqui, gente, para fazer, né, esses tapetes, deu para fazer muitas lindezas, né? Deu para fazer 3 tapetes avulso em combinação aí de amarelo, que ficou maravilhoso. No vermelho, em combinação, né, aqui com o vermelho, eu consegui fazer 2 tapetes avulsos e ainda tenho vermelho ali para usar nas próximas produções. Esse daqui ficou bem grande também, esse avulso, ele ficou com 65 por 48, mesma coisa do outro avulso que eu mostrei para vocês, em combinação de amarelo com a base tendência. Esse daqui eu fiz na combinação de cru, vermelho e o salmão. Olha que lindo que ficou essa peça aqui. É também aquele tapete com as 3 carreiras de bloquinho, no modelo, né, aqui do estilo do tapete Sandra, com esse bico aqui, é bem prático de fazer. Então, a minha produção aqui do cofre, eu vou estar utilizando esse bico, né, que ele é bem econômico e é bem rapidinho aí de fazer. E também, né, o bico tradicional, o bico que eu sempre uso, o modelinho, né, que a gente sempre trabalha, que é o modelo aqui do modelinho do tapete Juliana, que é em homenagem a Ju Salles, que participa aqui da hashtag junto com a gente. Esse tapete, desde quando eu trouxe a videoaula dele, ele tem sido aqui um sucesso para mim. Desde quando eu gravei a aula dele, eu não parei mais de confeccionar. Muitas meninas aqui da plataforma trabalham com esse modelo, gostam bastante dele. E tem, né, várias meninas lá no Instagram que estão me marcando, que estão trabalhando com esse modelinho aqui. E está sendo um sucesso de vendas para elas. Então, eu fico muito feliz mesmo em saber disso, né? Que um modelo que eu tenho aula, né? Que eu fiz aí em homenagem a Ju Salles, tá sendo aí um sucesso para as meninas que vêm confeccionando eles também. Mas olha esse lindão aqui, que coisa mais linda que ficou. Gente, eu poderia até colocar esse tapete aqui no kit de pares, porque ele ficou no tamanho padrão dos pares, que é de 65 no comprimento por 48 na largura. Só que as sobrinhas que eu utilizei aqui, esse vermelho aqui, eu acho que eu tenho ali, gente, no cofre, mas é bem pouquinho, só que não dá para fazer essas 2 carreirinhas, então não tem como eu fazer um par. Porque tem que ser ali, né, mesmo que sobra, eu tenho que utilizar, pro par, né, eu tenho que utilizar os mesmos tons ali para ficar igual o parzinho. Então, ele vai entrar, né, mesmo que ele passou ali da medida padrão do avulso, que é até 63 no comprimento, ele vai entrar ali no kit de avulso, porque ele ficou bem econômico também. Mesmo que ele ficou grande, ficou uma peça grande, né? Ele ficou num peso aí muito bom. E olha a lindeza que ficou. Mais um lindão em combinação aqui com o vermelho. Esse daqui é com o square, quadradinho da vovó.
miolinho no amarelo. Depois eu vim com esse daqui, que eu acho que é o Geleia, da Barroco. O verde aqui é Barbante Fantasia. 3 carreiras no bege. Uma carreirinha no chocolate. Uma carreira no marrom café. Novamente o chocolate. E finalizei aqui o bico no vermelho. Modelinho Juliana. O sucesso aí na plataforma, né? Entre as artesãs. Muitas artesãs fazem esse modelo. E tanto, né, para mim quanto para elas tem sido aí um sucesso de vendas. Olha só que perfeição que ele fica, gente. Eu amo trabalhar com esse modelo aqui, tanto com a base tendência, com o square também, né, que é como eu gravei a aula dele. Das duas formas ele fica muito lindo e também, né, fica bem econômico. Nesse lindão aqui, gente, tem uma diferença na tonalidade aqui do verde bandeira. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença aí no vídeo, mas olha só, as três primeiras carreiras aqui é um tom de verde bandeira um pouquinho mais claro, e a última carreirinha aqui do bico, que é o ponto alto, né, com picô, é um tom de verde bandeira mais escuro. Olha só, e é como eu falei para vocês, a gente tem que saber utilizar as sobrinhas. Não vou pegar ali também uma sobra, né, de barbante. Ah, não deu aqui para fazer o bico. Não consegui, né, finalizar aqui o bico todo no verde bandeira. Vou pegar ali um verde limão para poder finalizar aqui o bico. Não dá, né, gente? A gente tem que saber usar ali as cores também para poder conseguir fazer peças bonitas assim. Então, aqui o square, né, quadradinho da vovó no jujuba. O verde aqui é o verde babosa, 3 carreiras no cru, 2 carreirinhas aqui no verde água, 2 nesse verde, que eu acho que é o verde limão, e finalizei aqui no verde bandeira, 2 tonalidades de verde bandeira. O início do bico em um verde bandeira mais claro, e no finalzinho aqui, a última carreirinha, um verde bandeira mais escuro, e saiu essa lindeza aqui. Nesse daqui, eu ia estar fazendo a combinação de verde água com o verde jade, mas eu deixei o verde jade para fazer um parzinho de tapete, que eu vou estar mostrando para vocês a lindeza que ele ficou. E esse daqui também ficou muito lindo, ficou diferente aqui o bico, né? Eu já fiz o bico desse modelo, né, que é o modelo Juliana, trabalhando tom sobre tom, o início aqui do bico em um tom, depois coloquei a última carreira num tom mais escuro, e ficou, né, muito bonito aí também, igual ficou esse avulso aqui. Nessa produção não pode faltar, né, não poderia faltar a combinação aí, né, que é queridinha entre as clientes, que é em tons terrosos. Aqui eu fiz um degradê de tons de marrom, a base aqui inicial, quadradinho da vovó, no caravela. Esse verde é barbante fantasia também, 3 carreiras no cru, 2 carreiras aqui nesse... Eu não sei, gente, se é um chocolate ou então se é um caramelo. Esse daqui é o marrom e finalizei, né, no marrom café. Olha que lindo que ficou. Os clientes gostam bastante de combinação em tons terrosos e não poderia faltar aqui, né, nas minhas produções do cofre, como eu guardei bastante sobrinha de tons de marrom, não poderia faltar produção aqui nessa combinação, né, de tons de marrom. E meu último avulso dessa produção é esse lindão aqui, esse ainda não está arrematado, e eu fiz aqui nessa combinação de cru, esse daqui, né, que eu acho que é o chocolate, ou então o caramelo, né, e as 3 carreirinhas aqui de bloquinhos, uma no laranja, nessa sobrinha aqui que eu não sei se é o ferrugem ou o telha, novamente uma carreirinha no laranja, e finalizei aqui o bico no marrom café. Olha que lindo que ficou esse tapete avulso. Esse daqui também ficou grande, ele ficou ali na medida de 65 também, que é com a base tendência. As florzinhas aqui na mescla, né, do barbante fantasia, que é vermelho, o laranja e um fiozinho de cru. E o verde que eu utilizei ali é o verde folha, olha só. Perfeito que ficou essa combinação aqui, destacou bastante essas 3 carreiras, porque eu usei aqui, né, cores fortes, fugiu ali das cores dos tons de marrom, aí destacou bastante aqui essas 3 carreirinhas. Ficou maravilhoso. E a minha última produção, gente, do cofre é esse parzinho de tapete maravilhoso que eu fiz com o Square Emily, que eu tenho aula dele aqui no canal, e já fazia muito tempo que eu não fazia produção
com esse square e eu resolvi estar fazendo aqui no cofre, né? Na verdade, gente, era para sair aqui um tapetinho avulso, mas acabou saindo um par, porque eu fiz uma carreira a mais, era para mim ter feito aqui um total de 7 carreiras antes de vir com a carreira de ponto alto fechada, e eu acabei fazendo 8 aqui, e ele ficou, né, no tamanho aí para par de tapete. Aí me arrisquei, juntei as sobrinhas que eu utilizei para fazer aqui, né, nos tons que eu usei para fazer a primeira peça, e consegui estar fazendo a segunda peça para ficar com um par de tapete. Olha só que perfeição que ficou, tanto, né, a combinação, quanto o modelo Juliana com o Square, o Square Emily, que eu tenho aula dele aqui no canal. Ele fica bem maior do que, né, a florzinha rasteira, do que o quadradinho da vovó, ele fica maior e isso já ajuda, dá aumento aqui na peça. Fiz na combinação de cru, uma carreirinha no verde água, uma carreira no verde jade, uma carreira aqui no chocolate, repeti o verde jade, o verde água e finalizei aqui o bico todo no verde jade. E deu, gente, para fazer as duas peças. Saiu aqui um parzinho de tapete maravilhoso no cofre. Eu achei que eu não ia conseguir produzir, né, pares de tapete, mas eu consegui estar fazendo aqui, né, esse parzinho lindo aqui, com as sobrinhas mínimas que eu guardei com esse square maravilhoso, que já fazia muito tempo que eu não trabalhava com ele. Quero, né, estar fazendo mais dele no cofre, utilizando, né, não só aqui o multicolor, mas posso usar barbante comum também, que ele fica muito lindo. Aqui, gente, na aula, ele é trabalhado, né, todo com leque, tanto aqui nos cantos quanto aqui no meio também. Ele é leque, só que aqui, ao invés de fazer, né, o leque com 3 pontos altos, eu fiz o leque com 2 pontos altos só. Na aula aqui eu faço com 3, aqui eu fiz, né, com apenas 2. Mas, para quem não quer fazer leque aqui no meio, pode estar fazendo só o bloquinho de 3 pontos altos, que dá certo também. Dessa forma, ele aumenta aqui um bloquinho, né, no square, e fica bem maior do que, né, os outros. E olha, gente, eu amei mesmo, ficou bem bonito, gostei demais aí da combinação, ficou bem assentado a peça, tá, o tamanho dele, né, ele ficou com 67, se eu não me engano, por 50 na largura, ficou um tapete bem grande e maravilhoso aqui, essa combinação de cor. Então, gente, nessa minha primeira produção, eu consegui produzir 9 tapetes avulsos e um parzinho de tapete, que eu vou estar pesando agora tudo junto com vocês. Vou colocar tudo ali em cima da minha balança para ver certinho quanto que eu consegui produzir nessa minha primeira produção. Coloquei, gente, tudo aqui em cima da balança e vamos ver quanto que eu consegui eliminar de sobrinhos no meu primeiro vídeo. Olha só, gente, 3,4 kg. Com 3 kg de sobras mínimas, eu consegui produzir 9 tapetes avulso, um parzinho de tapete e aqui essas bases, né, para as próximas produções. Então, se eu guardei ali 12 quilos, vamos colocar 12,5 kg, eu ainda tenho 9 quilos e pouquinho, né, para mim poder estar produzindo nas próximas produções. Consegui bater ali a regrinha, que é produção, né, acima de 1 quilo, produzi aqui 3 quilos, né, de sobrinhas, utilizei 3 quilos de sobra na minha primeira produção. Mas então é isso, gente. Primeira produção do cofre concluída com sucesso. Agora é me programar, né, e iniciar a minha próxima produção. Será que eu vou produzir essa mesma quantidade, 3 quilos, vou produzir mais ou vou, né, estar produzindo menos de 3 quilos na minha segunda produção? O link de todos os canais participantes da hashtag vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. Corre acompanhar as produções das meninas para vocês se inspirarem, para vocês tirarem dicas de como está produzindo com as sobras mínimas. Então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu estou de volta aqui com vocês no mesmo horário, com mais uma produção da nossa hashtag Cofre das Sobrinhas 2025. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.